Tem um macete, Marcelo, Oi? tem um macete de comprar, deixar para o meio do primeiro semestre, comprar no segundo semestre, para não ter que depois ser desatualizado, ou não existe isso? Não, cara, é que normalmente assim, o ideal é você não comprar no início do ano, que as É, editoras tendem no é, início do ano a fazer a nova edição, né? Agora em Mas maio nós estamos no início ou já saiu do início, né? já, mas eu digo assim, ali, janeiro, fevereiro, aí você vai Aham. comprar o que você tem para comprar de 2022, se fosse o caso. É, Aí março, opa, março já começa a aparecer as edições de é, 2023, né? Então é isso aí, mas tem que ir acompanhando, é. galera, não tem jeito. E às vezes você compra e já vem desatualizada, né? Aí você que tem que estar fazendo a atualização. Não tem jeito mesmo. Maravilha, queridos. Galera, semana passada a gente tinha combinado aí da gente conversar sobre controle externo, né? A gente viu aquela parte lá, artigo 21, 22, 23, 24, 25 e 30, né? Aquela espinha dorsal que nós discutimos lá. Como eu falei, eu tô indo conforme a música tá tocando aí, tô dançando conforme a música, tá? Aí a gente viu lá o artigo 31, né? A parte do controle externo. E aí eu disse para vocês, ó, essa parte é bastante importante, né? É uma parte que ela cai em constitucional, ela cai em administrativo, né? Essa parte de controle. Só que a gente deve primeiro estudar do 70 a 75 da Constituição Federal, tá? Primeiro do 70 a 75, e depois volta no 31, ele vai tratar do controle externo no âmbito dos municípios, né? Como a gente sabe que lá nós tínhamos visto no encontro passado, tá? Então, realmente é um assunto de bastante relevância, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Antes de começar a gravar aqui, que a gente estava falando do controle interno, controle externo, né? Com quem é o controle externo, mas na verdade na figura de quem é a pessoa que tem competência técnica mesmo para exercer o controle externo, de quem é a competência constitucional do controle externo, qual a relação que possui entre os entes federados, tudo isso cai muito em prova, né? Vocês sabem disso. Então, tanto em constitucional como também em administrativo. Em administrativo, inclusive, é quando a gente estuda controle da administração. Só que qual que é o maior controle? Muita gente acha que é o controle judicial, não é. Não é o controle judicial mais cobrado em prova, é o controle externo. Depois vem o controle judicial, tá? O controle externo, inclusive, estrito sensu, tá? Já guardem isso. Esse controle externo aqui, ele é estrito sensu. Por quê? Porque nós temos o lato sensu. Quando a gente fala de controle judicial, tá fora da função administrativa. Então, é controle externo também. Tem provas que cobram. Quando a gente fala de controle popular, tá fora, né? Controle popular ou social, nós como cidadãos, isso tá fora também da função administrativa. Então, também é controle externo, tá? Então, nós temos o controle externo chamado lato sensu e o controle externo chamado stricto sensu. E o stricto sensu é esse. É esse aqui, estudado na Constituição Federal. Então, esse é o cartão de visita. Quando você vai começar a estudar controle da administração, você só pode começar por aqui, não tem outro jeito, tá? Eu nunca vi uma outra maneira de você conseguir entender controle da administração pública. Você tem que começar por aqui, é o que mais cai, é o mais cobrado disparadamente. E aí você começa aqui entendendo a própria Constituição Federal, e claro que depois você tem que partir para o estudo do controle judicial, você tem que partir para o controle parlamentar, você tem que partir para o controle social, para o controle. É, é, controle. Meu Deus, fugiu o outro nome agora, do próprio controle social. Popular. Controle popular, aí você começa a entender isso daí. Aí temos a diferença de controle interno, controle externo. Aí a gente vai dizer assim, qual é o tempo, a classificação de qual é o tempo do controle, né? Nós temos o controle aí, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na atual Constituição Federal, galera, o controle, ele, em regra geral, ele pode acontecer nos 3 tempos, mas ele acontece de maneira a priori, concomitante ou a posteriori. Qual que é a regra da Constituição Federal de 88? O tempo que o controle vai acontecer. O que vocês acham? Hum? Chuta aí, só tem essas 3 hipóteses. É a priori, concomitante ou a posteriori? O que vocês acham que é a regra da atual Constituição Federal? Isso não importa qual controle estejamos falando, né? Qual que é a Exterior. regra? Posterior, Qual? não sei. Posterior, tô chutando. Oh, isso, ótimo, é isso mesmo. Isso cai demais em prova, tá? Então, tudo isso é isso que a gente estuda dentro de controle da administração, tá? E a gente começa estudando por esse controle aqui, que é o controle externo. Então, veja, esse controle externo, então, é estricto sensu, é o controle externo mesmo ali, o conceito dele estrito. Mas tudo que está fora da função administrativa, controle externo, porque tem o controle interno. Interno é dentro da função administrativa, tá? E ele vai citar controle interno aqui, não sei se chegaremos até lá, mas ele cita controle interno aqui no artigo 74, tá? Ó. Inclusive, já guardem essa frase aqui, meus queridos, ó.
Já guardem essa frase aqui, ó. Quem tem competência do controle externo, esse controle externo estrito sensu, quem tem competência para ele é o legislativo. É o legislativo que tem competência. Tudo bem? É o legislativo. É ele que tem competência. E o legislativo, galera, ele tem a competência que a Constituição Federal dá a ele. Por quê? Nós estamos aqui, ó, dentro da seção 9 da fiscalização contábil financeira, dentro do poder legislativo. Lembrem-se que poder legislativo, você não estuda de uma vez só. Primeiro você estuda as casas do poder legislativo, Câmara, Senado e Congresso. Você estuda do 44 a 58. É a primeira etapa do estudo do poder legislativo. Depois você vai estudar o processo legislativo, tá? O processo, deixa eu até colocar aqui, casas legislativas primeiro, legislativas. Depois você estuda o processo. Tem muita gente que quer estudar tudo junto, aí não consegue entender porque tem dificuldade de poder legislativo. Ele é muito extenso, você tem que separar ele. Primeiro você domina as casas, as reuniões, os deputados, aqui na Constituição Federal, né? Os deputados, os senadores. Primeiro você domina isso. O processo mudou a chave, é outra coisa. O processo, a partir do artigo 59 da Constituição Federal, ao 74, aliás, ao 69 da Constituição Federal, aí você vai estudar o quê? Emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, resoluções das casas e decreto legislativo. Certo? É outra coisa, é outra figura. Mas se remete ao poder legislativo? Se remete. Mas perceberam como o teor da conversa é outra? Então você tem que estudar em partes, né? Primeiro as casas, depois o processo e adivinha, essa parte aqui, o controle externo, que também é do Poder Legislativo, do artigo 70 a 75 da Constituição Federal. Então, cara, é muito fácil esse estudo, só que a galera bate cabeça. Por quê? Não consegue enxergar essa divisão dentro do Poder Legislativo. O cara quer estudar tudo junto. Tem que estudar dessa maneira, de maneira sistematizada. Entende um assunto? Acabou, cara. Vai para o processo. É como se fosse uma nova matéria. Mas tudo isso aqui é Poder Legislativo. Quando está no edital lá, Poder Legislativo aberto, é tudo isso aqui. Então, esse controle externo, estricto sensu, galera, ele, quem é competente, é o Legislativo. Só que a gente vai ver aqui, já no artigo 71, a gente já percebe que, se você pensar no ensino tiririca, não estou nem falando de maneira pejorativa, tá? Até porque o Poder Legislativo tem que ter palhaço, tá? Para com aquela palhaçada que a galera fica lá. O médico, lugar de médico é no hospital. Lugar de militar é lá não sei onde. Não, galera, esse é o conceito do Poder Legislativo. Representação de diversas classes do povo. Então tem que ter um palhaço? Tem. Tem que ter um pastor? Tem. Tem que ter um homossexual? Tem. Tem que ter uma mulher? Tem. Tem que ter um negro? Tem. É justamente porque eles produzem os atos normativos que vão levar a nossa nação para frente. E aí, se eu estou produzindo uma lei e às vezes eu não estou olhando para determinada parte da população, cara, tem que ter uma voz lá dentro para dizer, peraí, isso aqui não é bom, não. Isso aqui é ruim para a mulherada. Não pode ser assim, não. Isso privilegia os homens, mas não as mulheres. Para com isso. Está tendo uma discussão agora, inclusive, lá no Congresso, né, sobre isso, né? De ter a nivelação aí da remuneração. Então, vejo que tem que ter, galera. A ideia é justamente essa, pluralismo político, pluripartidarismo. Tem que ter mesmo lá, para de passar vergonha na rede social falando que, né, vocês não vê por aí, o médico tem que estar não sei o quê, né? Não, tem que estar lá mesmo no Congresso, tem que ter representatividade no Congresso, tá? Então, o legislativo, queridos, aqui, quando você pensa no tiririca, não de maneira pejorativa, você pensa assim, cara, como é que o tiririca vai fazer um controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial? A gente vai estudar para a área fiscal, já se fode um monte estudando contabilidade, orçamento, matemática financeira, né? Estudando toda essa administração geral, cara, e não entra na cabeça, fica 2, 3 anos estudando essa bagaça. Aí como que um cara que vai lá não tem nem preparação técnica, como que esse cara vai controlar? Aí a Constituição Federal falou, pois é, peraí, não tem como ser esses cabeça de bagre, os 513 deputados e os 81 senadores, não tem como. O controle externo a cargo do Congresso, mas tem que colocar poder legislativo, já vou entender por quê. Tem que estar poder legislativo. Será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. E aí você coloca genérico aqui, ó. Então, o poder legislativo é auxiliado pelos tribunais de contas. Ok? Então, quem tem a competência técnica de fazer aquilo, pegar um balanço, pensa num balanço patrimonial, quem tem essa competência técnica de fazer isso? Os parlamentares não têm, cara.
A comissão deles já é ridícula, a comissão mista que eles têm orçamentária já é ridícula, os caras passam um monte de coisa lá que não tem nada a ver, os caras deixam passar. Então, imagine fazendo a contabilização das contas do poder público anualmente, todo ano, e também o controle durante o ano. Então, é auxiliado pelos tribunais de contas, que por sua vez, aí muda o verbo aqui, é apoiado pelos controles internos. É apoiado, os tribunais de contas, na verdade, apoiados, está no plural. Apoiados, vou até colocar legislativos no plural também, já vão entender. Então, quem é competente? É o Poder Legislativo, a Constituição Federal fala. Mas tem competência técnica? Não tem. Aí a Constituição Federal fala assim, peraí, mas quem vai fazer isso são os auditores do controle externo. Legal? E que, por sua vez, o auditor do controle externo, ele precisa do apoio do controle interno. Por quê, queridos? Vamos lá. Lembra o exemplo que a gente estava falando agora há pouco dos processos? Quando eu finalizava um processo, galera, eu não mandava inteiro o processo para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Não mandava. Tinha que passar pelo controle interno. Lembra que eu falei lá que tinha uma cabeça de bagre lá? Que o processo rodando e ela está muito rápido, muito trabalho, né? Porque estava acostumado 100 dias para o processo acabar. Aí eu mandava no mesmo dia, já despachava já para o controle interno. Aí o controle interno a gente vai ver que é o mesmo dos poderes, a Constituição Federal fala, é o mesmo controle interno para todos os poderes, e no municipal não tem judiciário, então era o poder executivo com o legislativo, e nós éramos a administração indireta, a autarquia do poder executivo, e aí mandava para o mesmo controle interno. E o controle interno, galera, ele vai mastigar isso para o controle externo. Ele vai fazer um parecer e vai mandar só o parecer com os documentos necessários. Então você não manda todo o processo para o Tribunal de Contas. Por quê? Por que é apoiado? Porque o controle interno, inclusive a Constituição Federal vai dizer, se o controle interno der orelhada, o controle interno responderá juntamente. Por que deu esse fuzuê lá no município que você já estava lembrando ali da época? Né? Gente presa, Polícia Civil batendo na porta, Ministério Público, a porra toda lá, descobrindo um monte de coisa lá. Porque o controle interno, inclusive, ele estava sendo conivente com tudo que estava acontecendo. Aí, claro que até ele falou assim, não manda essas porra pro Tribunal de Contas, que vai dar cagada para todo mundo. E deu cagada para todo mundo. Deu multa, inclusive, a gente vai ver aqui, as multas, inclusive, hoje, galera, não são mais para o Instituto, para as entidades e para os órgãos. As multas são para os servidores, cara. E tá certo. Senão, fazia as cagadas, as multas iam para a entidade, tudo bem que pode ter uma ação regressiva, aí corria na casca o negócio. Não, agora o Tribunal de Contas vai lá e vai indicar o servidor. Então, quem vai atuar na parte de controle, seja interno, externo, né? E até quem faz concurso da área fiscal, é bem interessante esses controles aqui, pagam muito bem. Eu mesmo, acho que contei para vocês, eu passei num concurso aqui no Mato Grosso para trabalhar 20 horas por dia de controle externo de uma cidade do município aqui, 15 pau. 20 horas por dia, não, por semana, né? 20 horas por semana, só ir lá de manhãzinha lá, beleza, 15 pau, trabalhar na parte do controle interno do órgão lá, né? Da prefeitura. Então, são concursos muito bons, né? Essa parte do controle também, juntamente com a área fiscal, né? Então, entenderam essa sistemática aqui, galera? Quem é competente? Poder Legislativo. Só que ele não tem competência técnica, ele tem a competência que a Constituição Federal dá e ele dele controlar. Por não ter competência técnica, é claro, nós entendemos, a Constituição foi muito inteligente nisso, falou, não, peraí, vamos deixar com quem entende, com os auditores do controle externo. Mas o auditor do controle externo não pode receber o processão inteiro na mão dele. O auditor do controle externo vai ser apoiado pelo controle interno. Então, o controle interno vai ser um filtro. E é isso tudo que é trabalhado do artigo 70 a 75 da Constituição Federal, que despenca tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. Só que, além disso, queridos, aí você tem que saber uma similaridade que nós temos aqui, na verdade, uma simetria que nós possuímos entre os entes federados. Por exemplo, quando estamos falando da União, galera, então, quando estamos falando da União, isso vai acontecer, é o Congresso Nacional que é competente, ele é auxiliado pelo TCU e, por sua vez, é o CGU, que é a Controladoria, ó, o nome já fala, ó, Controladoria Geral da União, que é o controle interno. Tudo bem? Isso no âmbito da União. Fechou? No âmbito dos estados, e também você inclui aqui o Distrito Federal, inclusive vai ter um grande concurso agora do Distrito Federal, né, para isso, né, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aqui nós temos, então, os tribunais de contas dos estados, inclui o Distrito Federal também, tudo bem? Tribunal de Contas dos estados e do Distrito Federal. Veja que a mesma similaridade lá. Ah, desculpa aqui, galera, que tem as assembleias, né? Então, quem tem competência lá é as assembleias. Mas assembleias, você pega os deputados estaduais, piorou, né? Piorou em termos de competência técnica, de analisar questões orçamentárias, né? Então, por isso que vai se valer do Tribunal de Contas do Estado. E, por sua vez, nós teremos, então, as CGS.
Contradoria Geral do Estado. Tudo bem? Eu mesmo tive um concurso também do Estado do Paraná, que eu passei para a CGE também. Mas a remuneração não era tão boa, não. Aí, né, acabei nem indo também. Aí, os estados têm a sua Contradoria Geral do Estado, que é o controle interno que o Estado tem. Então, está dentro da própria pessoa jurídica do Estado, tá? E aí, o controle externo. Por que controle externo está fora, galera? Ah, deixa eu perguntar isso para vocês. Os tribunais de contas, queridos, estão dentro de qual poder? Isso é importante também para as questões de prova. Tribunais de contas estão dentro de qual poder? Legislativo. Aí é que tá. Nenhum. Nenhum. Existem, quando você estuda a organização administrativa do Estado, vocês devem estar estudando com o CA, ou em algum momento vocês vão estudar com o CA, a gente tem a administração direta, União, Estados, DF, municípios, e a indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia, consórcio público, certo? E aí nós temos só essas pessoas jurídicas, não tem mais nenhuma. Só essas pessoas jurídicas dentro da administração. 4 aqui, 5 aqui, só. Tudo que você imaginar é órgão. Só que nós temos alguns órgãos que a gente consegue colocar dentro dos poderes, o que é normal, está ou no executivo, no legislativo, no judiciário. Só que dentro da administração direta, existem alguns órgãos chamados de independentes e autônomos. Ou seja, eles não estão dentro de nenhum poder. Quem são eles? Tribunais de contas, ministérios públicos, defensorias públicas e justiça desportiva. Eles, então, não estão dentro de nenhum poder. Tudo bem? Então, o Tribunal de Contas aqui, ele só vai auxiliar o Poder Legislativo, mas ele não está dentro do Poder Legislativo. Cuidado com isso, isso é bastante cobrado em prova aqui. Já o controle interno, galera, o nome já fala. Controle interno. Ah, o controle interno normalmente fica no Poder Executivo, tá? Então, a Constituição Federal vai falar aqui que os poderes, né, juntamente, constituirão o seu controle interno. Então, ele vai cuidar de todos os poderes, concentra nele, para ele fazer o parecer, para ele enviar isso para o Tribunal de Contas respectivo, o controle externo, tá? Então, essa Marcelo, é a simetria... Oi. Só uma pergunta. O tribunal arbitral está vinculado ao judiciário? Cara, eu acredito que sim, tá? Tribunal arbitral, uma arbitragem, acredito que sim, tá? Porque a nenhum momento a doutrina cita que ele seria um órgão independente e autônomo, tá? Eu acho que até o tribunal arbitral, você está falando do TJ? Da Justiça Comum Estadual? É, que esses juízes arbitrais, aquela instância preliminar antes de cair na mão do juiz, né? É, mas é na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça. Não, tem que estar dentro do Poder Judiciário, não é órgão independente e autônomo, não. É tipo assim, vamos tentar resolver aqui antes de ir lá para o juiz decidir, né? É isso que você está dizendo, né? Não, isso está dentro da estrutura do Poder Judiciário mesmo. E normalmente do Tribunal de Justiça do Estado. Tá, beleza, valeu. Galera, aí, por essa simetria aqui, aí nós temos também dentro dos municípios. E é aqui que o senador adora. Cara, todo mês questão disso aqui. Todo mês questão disso aqui. Porque ele quer saber se o cara foi estudo até o final, né? Estou mostrando aqui, depois a gente vai até dar uma passada na Constituição Federal. Nos municípios, quem que é o poder legislativo dos municípios? A Câmara dos Vereadores. Tudo bem? Câmara de Vereadores. Porque lembra que no Distrito Federal nós temos a Câmara Legislativa, tá? É diferente lá, que é do deputado distrital, tá? No DF não são assembleias, tá, galera? Do DF lá é Câmara, o DF é sempre diferentão, né? O DF é Câmara Distrital, onde estão deputados distritais, é eles que têm que controlar o Distrito Federal. Tudo bem? Então tem essa diferenciação no caso do DF, não coloquei porque é bem peculiar, mas vocês têm que saber também em relação a isso. Essa Câmara aqui é a Câmara de Vereadores do município. Só que, nesse caso, a regra generalíssima, quem vai atuar no controle auxiliando a Câmara, galera, são os tribunais de contas dos estados. Essa é a regra. Tudo bem? Por quê? Porque nós não temos, praticamente, tribunal de contas dos municípios. E um detalhe, nós não podemos ter mais. Lembra que a gente viu aula passada? Não pode ter mais. A Constituição Federal veio dizer, não se pode mais criar tribunal de contas dos municípios. Não pode criar. Não pode criar. Então, essa é a regra. Se tem regra, tem exceção. As exceções, galera, as exceções que nós temos aqui são 5, mas, na verdade, é dividido em 2 grupos, tá? Então, nós teremos aqui 2 municípios que terão o Tribunal de Contas no singular, do município. No singular. É só a gente lembrar das 2 maiores cidades. Sempre o writer faz essa bagaça, né? As 2 maiores cidades que nós temos do Brasil, galera. São Paulo, em termos de habitantes, né?
São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aqui, a cidade, não é o estado, nós estamos falando do município, tá? Tanto que nós tivemos agora, não tivemos o Tribunal de Contas de São Paulo, concurso? Tivemos lá, Tribunal de Contas de São Paulo. E aí o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Só esses dois aqui. Ver se consigo melhorar aqui. Beleza? Só esses dois. Além disso, galera, a outra exceção que nós temos, vou colocar um ponto e vírgula aqui, é do Tribunal de Contas agora, ó, dos municípios. Ok? Agora está no plural. Está no plural. Tribunal de Contas dos municípios. E aí nós temos aqui as últimas 3 exceções que nós temos que entender. Que é Pará, Goiás e da Bahia. Ok? Só esses 3 estados, tanto que o Tribunal de Contas do Pará teve concurso também agora, recentemente. Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará como um todo, do estado de Goiás como um todo, do estado da Bahia como um todo. Então, lá no Pará, em Goiás e na Bahia, nós temos o Tribunal de Contas do estado deles, mas vai cuidar só das contas do governo do estado, não cuida dos municípios. Dos municípios fica a cargo dos tribunais de contas dos municípios, do Pará, de Goiás e da Bahia. São as exceções. E no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, nas capitais somente, é que nós temos o Tribunal de Contas de São Paulo e do Rio. Tudo bem, galera? Então, nós não podemos ter mais. Só são essas aqui. Então, essa estrutura que você tem que entender, como eu falei, isso aqui cai em constitucional, cai em administrativo. Essa estrutura que nós temos que entender aqui. O competente são os poderes legislativos, auxiliados pelos tribunais de contas, apoiados pelos controles internos. Na União, quem é competente é o Congresso, quem auxilia é o TCU e quem apoia é a CGU. Nos estados e Distrito Federal, lembrando que o DF lá é Câmara Legislativa, tá? As assembleias legislativas é que tem a competência, que são auxiliadas pelos tribunais de contas dos estados, que por sua vez são apoiadas pela CGS. Nos municípios, nós temos as câmaras de vereadores que têm a competência, mas daí a competência técnica fica em regra pelos tribunais de contas dos estados. E as exceções que nós temos são 5 exceções. 2 de Tribunal de Contas do município São Paulo e Rio de Janeiro e 3 dos tribunais de contas dos municípios, está no plural ali. Beleza? Perdi meu celular e não consigo recuperar as aulas. Marcelo, se puder me enviar, eu agradeço. Tá. Na verdade, assim, eu não mando material para vocês, tá, Érica? Mas eu acho que alguma coisa eu acabei mandando em algum momento, né? Vejam aí, galera, se vocês tiverem, ajuda a Érica aí, tá? Que ela perdeu os arquivos dela. Tudo bem aqui, galera? Nesse primeiro momento aqui? Entendido isso aqui? Cara, se entender isso aqui, vai um campeão de questão de prova. Às vezes o cara, ele não vai entregar desse jeito, galera. Ele vai estar, principalmente se a gente tá pegando concursos de grande envergadura, né? Aí o cara, isso aqui vai estar mascarado. Aí é uma interpretação. Aí é pegar a questão de prova e detonar, mas não foge disso aqui não, tá? Não foge disso aqui não, dentro desse entendimento, dessa simetria constitucional a ser aplicada aqui aos entes federados, quando falamos de controle externo stricto sensu. Lembrem-se disso, tudo bem? Essa jogada aqui é o que ele adora cobrar em provas aí. Essa aqui das exceções, galera, todo mês tem questão cobrando sobre as exceções aqui dos tribunais de contas. E não podemos ter novos, tá? Nós sabemos disso, não podemos ter novos tribunais de contas. Marcelo, Oi. só uma pergunta. Você falou tribunais de contas stricto sensu. O que seria o lato sensu? Controle externo. Controle externo. Controle externo. Porque o controle externo stricto sensu é esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Agora, você concorda que a doutrina fala isso? Você concorda que, por exemplo, ó, quando a gente entra com uma ação popular, ela pode ser tanto um controle judicial, porque é uma ação, ou é um cidadão que entra, é um controle popular. Só que a doutrina diz que isso é um controle externo, porque é um controle que está fora da administração, entendeu? Mas é que tipo de controle? É lato sensu. Aí tudo que vem de fora é lato sensu. Agora, esse que está aqui, que a gente está tratando, esse é controle stricto sensu. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso tem questão de prova que ele pergunta. Né? Ele fala assim, esse controle aqui dos tribunais de contas tal, é um controle externo lato sensu? Errado. Não é. Ele faz parte do lato, mas ele é o lato? Não. Ele é o estrito. Porque se eu falo estrito sensu, controle externo, é isso aqui. Beleza? Maravilha. É mais ou menos como você estuda lá em servidores, né? Ainda tem doutrinador que fala assim, servidor público estrito sensu. É vocês. Lá, agente administrativo, servidor público, né? Estatutário. Só que, estrito sensu. Só que quando ele fala assim, servidor público lato sensu, quem que é? O agente público lá em cima, lembra? Servidor público lato sensu é todo mundo que serve o público.
agentes políticos, honoríficos, delegados, credenciados e administrativos. Tá? E às vezes o direito tem essa bagaça, né? Estrito sensu, lato sensu e tal. E aqui ele cobra também. Tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza? Então vamos lá, galera. A gente está meio que apto, entendendo isso aí, meio que apto a dar uma brincada aqui um pouquinho. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. Claro, ele vai falar aqui porque a Constituição é federal, mas a gente já entendeu por simetria constitucional como que acontece. A Constituição Federal está preocupada. Estamos dentro do Poder Legislativo aqui do Congresso Nacional. Então ele está preocupado com o âmbito federal. Da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Isso é importante. Aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Então, não é só o que sai, mas é o que deixou de entrar, ok? Também é controlado. Será exercida pelo Congresso, como vimos. Quem que é que tem a competência? É o Congresso Nacional, bicho. É ele que tem competência. Mediante controle externo. Ó, controle externo estricto sensu. E pelo sistema de controle interno de cada poder. No final, ele vai tratar do controle interno ali, como a gente viu, as controlarias, né? Ah, peraí, eu acho que no município eu nem coloquei, galera. Desculpa, agora que eu lembrei, peraí. Faltou aqui, ó. Faltou do município, tá? Porque daí do município, galera, o controle interno é controle interno mesmo o nome, tá? Mas só pra gente... Porque daí depende, cara. Pode ser um órgão, pode ser só uma salinha, sabe? Você vai na prefeitura, tem uma salinha com a plaquinha controle interno, entendeu? Não tem um nome como é CGA. Aqui é CGU e aqui é CGE. Cada estado tem a CGE, e a União tem a CGU. Agora aqui não, aqui é controle interno, depende. Pode ser um órgão, pode ser só uma sala dentro lá, uma estrutura, às vezes, com o pessoal que você monta ali na hora. Depende do tamanho do município, tá? Depende do tamanho do município, ele vai atuar da maneira que fique melhor a ele. Ah, não vai ficar ali, não vai ter jeito. Só para fechar ali que faltou a parte do controle interno também dos municípios, né? E aplica-se aqui também, nas exceções, claro, né? Também o controle interno ali. Beleza. Parágrafo único. Às vezes eu até leio rápido isso aqui, assim. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que utilize, recade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Cara, você não precisa guardar isso aqui. Claro que às vezes cai literalidade. Mas o que você tem que guardar nisso aqui? Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso, o Tribunal de Contas, ele pode fiscalizar uma montadora de veículos? O que vocês acham? O Tribunal de Contas da União, ele pode fiscalizar uma montadora de veículos? Pode, se ela receber dinheiro público. Isso que eu ia falar. Se ela Não tiver algum receber. contrato, Ah, tudo bem, isso sim. Mas, se ela tiver participado de alguma licitação e não está cumprindo as regras de acordo com o que constava no contrato de licitação. Tá, Aí então eu vamos acho melhorar. que Ela não participa de nada. Ela não participa de contrato, ela não fez licitação, não é concessionária. nem dispensa de licitação ela pode nada, né? Não tem ligação com licitação. O Tribunal de Contas poderia fiscalizar essa montadora? Pode, se ela estiver sonegando imposto, sei lá. Não, mas sonegação de imposto não é caso de Tribunal de Contas. Aí Do quem tribunal, tem que fazer isso é a é. Receita Federal. Aí é a Receita Federal que tem que ir em cima, não o tribunal. Galera, guarda isso, tá? Já foi em prova várias vezes. Por que os montadores de veículos? Já cobrou em prova já esse exemplo, e é um exemplo bem claro. Por quê? Se você olhar o que acontece com as montadoras de veículos, quando elas vierem, inclusive, para o Brasil aqui, elas recebem, o que elas recebem? Subvenção. Aí, federal, estadual e municipal, muitas vezes, não é? Às vezes não é comum montadora, tipo, sai do Rio Grande do Sul, vai para Bahia. Não é comum acontecer assim, por quê? ICMS. Né? Os caras falam assim, não, vem para cá, tu vai fazer 5 mil empregos, eu não vou te cobrar ICMS durante 5 anos. Vem para cá, porra. Instala aqui. E aí o cara sai do Rio Grande do Sul e vai para Bahia. Acontece direto isso aqui. Então, quando uma montadora vem para o Brasil, normalmente, por exemplo, lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, as montadoras todas que estão lá, elas receberam subvenção federal, estadual e municipal. E aí, veja, se eu estou falando do Tribunal de Contas da União, e ele fala aqui, subvenções e renúncia, e ele fala, ó, parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, se a União deu subvenção
de tributos federais por determinado período, né? Normalmente é assim, ó, 5 anos você tem a subvenção. Por quê? Porque você vai gerar 20 mil empregos, porra, vai fazer a economia girar, você vai trazer tributo para cá, porque nós vamos importar esse carro, vamos vender o carro no mercado interno, vai estar mais barato. Então, às vezes, isso faz sentido. Aí, nesse caso, o Tribunal de Contas vai lá e mete o pé na porta e fiscaliza. Eu falo isso para vocês guardarem o parágrafo único. Marcelo, Oi? tem que ser subvenção com contrapartida, né? Cara, Porque às vezes não fala nada. há só a subvenção e aí eles não têm nem como fiscalizar isso. É que eu nunca vi cair em prova e não fala nada. Aí pode ser em tributário. Aí vocês veem lá em tributário. Em constitucional, esqueça isso aí, tá? Nenhuma questão de prova cobrou. Subvenção é igual a isenção? Não, não. São conceitos diferentes, mas tudo isso é tributário, tá? Subvenção, renúncia, isenção. Tudo isso é tributário. Aqui, para nós, não importa a diferença, tá? A ideia da subvenção é subvencioná-los. Eles precisariam pagar determinada carga tributária e o poder público não vai. Por quê? Porque o poder público vai ter uma arrecadação por outro lado. Ou vai gerar mais emprego, ou vai fazer a economia girar, ou vai ganhar na balança comercial com a importação, tá? O que vocês têm que guardar, que eu quero, aí o que cai em prova. Ele pode colocar qualquer pessoa física. Por isso que eu leio rápido aqui, cara, não importa. Onde tem dinheiro público federal... Onde tem dinheiro público federal, porque aqui nós estamos falando do Tribunal de Contas da União, certo? O Tribunal de Contas da União mete o pé na porta. É isso que vocês têm que guardar para as questões de prova. Tá? Não importa se é pessoa física, pessoa jurídica, se é pública, se é privada, se é da iniciativa privada, porque tem gente que quando cai essa questão, porra, o Tribunal de Contas não vai lá, porra. Vai lá numa montadora, fiscalizar a montadora? Vai. Ele pode fazer isso. Ele pode. Só que a questão vai ter que dizer, cara, teve aplicação de subvenção e renúncia de receitas. Aí sim, aí o Tribunal de Contas está autorizado. Porque lembra, galera, que não é só, alguém falou aí alguma hora, falou assim, vai porque vai receber o dinheiro. Cuidado com esse conceito, tá? Não é só receber o dinheiro, é o dinheiro deixar de entrar. Porque quando eu dou a subvenção, galera, eu não estou dando dinheiro para a empresa, a montadora, eu não estou dando dinheiro para a montadora. Claro que indiretamente porque o cara vai deixar de pagar. Só que o dinheiro não saiu de lá, entenderam? Então, quando também não é só o dinheiro, eu dar o dinheiro para o setor privado, é eu não receber desse setor privado. Aí o Tribunal de Contas poderá fazer essa fiscalização. Então, você resume todo esse parágrafo único nesse sentido. Claro que aqui no âmbito federal. E tem questões que misturam, tá? Aí ele vai dizer que tinha dinheiro público federal, aí passou para o Estado, aí passou para o município e tal. É só você seguir a linha, cara. Se é do município, tem Tribunal de Contas do município lá? Tem. Então, ele vai fiscalizar junto com o Tribunal de Contas da União. Se é para o Estado que ele repassou, também é dinheiro federal? É. Então, tanto o Tribunal de Contas da União como o Tribunal de Contas do Estado. Se o dinheiro foi transferido para o Estado, agora o Estado também tem responsabilidade naquele dinheiro. Aí os dois tribunais podem fiscalizar. Tudo bem? Isso aqui cai direto em prova, ele perguntando qual dos tribunais que poderiam fiscalizar. Legal? Uma coisa bem importante, que até eu vou tirar da ordem aqui, é o seguinte, galera. Não tem recurso de um tribunal para o outro, tá? Já viram questão assim, ele cobrando? Não tem. Tipo, foi uma decisão do Tribunal de Contas do município de São Paulo, tá? Foi uma decisão ali. O cara não concordou. Vou entrar com recurso no Tribunal de Contas do TCE de São Paulo. E também o cara manteve a decisão. Vou entrar no TCU. Não há esse âmbito recursal aqui nos tribunais, tá? Não há isso aqui, tá? Nos tribunais de contas. Não existe. A decisão é dentro daquele tribunal. Claro que ela pode, por conta do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, eu posso questionar isso judicialmente. Lógico que sim. Tudo bem? Mas eu não subo ali dentro dos tribunais, ali entrando com âmbito recursal. Isso não existe e é bastante cobrado em prova também. Tudo bem? Então, esse é o artigo 70. Falar um outro negócio para vocês aqui, que é o fino da flor, né? Daí depende do nível de prova aí que a gente acaba enfrentando. É muito comum a gente dizer, galera, que o controle externo, é muito comum nós dizermos, que o controle externo, lá do senso até, então o Poder Judiciário, ele pode se meter na discricionariedade? Não, não pode, né? Ele se mete na legalidade da discricionariedade, mas no mérito administrativo não pode, tá? Aqui, nesse controle que o Tribunal de Contas faz, galera, o Tribunal de Contas, existe a possibilidade dele intervir na discricionariedade do ato administrativo? A Lei Rouanet seria fiscalizada. Dinheiro público está passando para particular, sem dúvida, tá? O Tribunal de Contas vai fazer. Por isso que eu estou falando, onde tem dinheiro público aqui, acabou. Tem dinheiro público? Acabou. Vai fiscalizar. Mas e aí, galera? O Tribunal de Contas pode fiscalizar a discricionariedade do ato administrativo? Sim ou não?
Ai, meu Deus. Só tem duas possibilidades. Eu acho que ele se envolve em tudo. Fiscaliza tudo. Tá, só cuidado com isso, porque assim, ó, ele pode fiscalizar a discricionalidade, mas olha como que as bancas cobram. E eu vou contar um exemplo que aconteceu em Curitiba, tá? Aconteceu em Curitiba esse exemplo. Porque ele fala aqui, ó, legalidade, ele vai falar, ó, que essa fiscalização, ela vai ser de legalidade, de legitimidade e de economicidade. E é esta economicidade aqui que o STF permite que o Tribunal de Contas entre na discricionalidade. Olha o exemplo para ficar bem claro. Em Curitiba, galera, para quem conhece lá Curitiba ou é de Curitiba, tem lá o Batel, um dos bairros mais nobres lá de Curitiba. Aí, na época, eu lembro até o prefeito, que era o Luciano Dutti, da época, tá? Era o Dutti? Luciano Dutti? Era o Dutti, na época. Era o Dutti. Ele colocou uma pavimentação na Batel, ele colocou nem sei se o nome é isso, mas vocês vão entender. Uma lajota, assim, bagulho, tipo, sabe quando aqueles porcelanato de 120, 1,20 por 1,20 e tal, meteram aquilo na calçada da Batel. Colocou aquilo lá, na calçada da Batel. Veja, o prefeito, ele tem a discricionalidade de colocar as calçadas ali, se ele tem isso no orçamento e foi aprovado pela Câmara de Vereadores, na LOA dele, ele tem essa discricionalidade de escolher ali no processo licitatório e tal, e tudo mais. Inclusive, essa pedra que foi colocada lá na Avenida Batel, ela era lá do Oriente Médio, a bagaça. Então, era um bagulho assim que foi impressionante. Colocou o negócio, caralho, não vou nem pisar nesse negócio, se quebrar aí, os caras levam a casa embora do cara, né? Aí foi colocado. Aí, quando foi, na verdade, foi até antes do prestação de contas, o Tribunal de Contas chamou ele lá, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Falou, queridão, que porra é essa que tu tá metendo essa bagaça aqui que custa milhares de reais para tu colocar numa calçada só porque o bairro é da Batel? Aí o Luciano veio, discricionalidade dele. E o Tribunal de Contas chamou ele lá. Aí ele foi lá, falou, não, galera, peraí. E aí vocês que estudam tributário sabem disso, né? Não, peraí. Isso daqui, quem vai fazer o pagamento não vai ser a prefeitura. Como isso daqui teve um aumento venal dos imóveis, e a gente, inclusive, fez uma pesquisa junto aos moradores, né, que tem imóveis na região, e eles aceitaram isso, falaram, cara, vai ficar legal. E eles vão pagar isso através do quê, galera? Como que é o nome? Que daí os proprietários pagam. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Isso aqui é contribuição de melhoria. O IPTU acaba aumentando, gera um aumento no valor do IPTU, mas pagar a despesa propriamente, tá? Da lajota lá. Isso é contribuição de melhoria. Quando você faz uma melhoria, né, em determinada localidade do município ali, e aquilo ali faz com que você nitidamente veja que os imóveis acabam se levantando. E aí o valor, claro que você estuda mais em tributário, aí você tem a contribuição de melhoria justamente para que o município retome esse valor novamente que foi utilizado ali. Tudo bem? E foi isso que aconteceu. Aí o tribunal, então tá explicado essa porra, senão nós já ia te dar um pedala robinha aqui. Ué, mas o prefeito não tem a discricionalidade de escolher a lajota que está lá, depois só o Tribunal de Contas vai ver a legalidade do ato, se correu tudo bem, se está dentro da LOA, se a licitação aconteceu da maneira adequada. Então, isso aqui, galera, já foi cobrado várias vezes em prova, a possibilidade de discricionariedade, de adentrar na discricionariedade, desde que seja em questões de economicidade. Discricionariedade, tá certo. Então, veja esse exemplo. Não, tá faltando um C depois do I. É verdade. Discricionariedade. Então, isso daqui é o exemplo. Então, o Tribunal de Contas chamou ele lá para dizer o seguinte, cara, cadê a economicidade do dinheiro público aí no município de Curitiba? Você tá maluco colocar um bagulho desse aí lá na Batel? Aí ele teve que se explicar em relação a isso daqui. Se ele não tivesse essa explicação, ia dar cagada. Mas ele conseguiu se livrar e se explicou aí nesse sentido com as contribuições de melhoria. Beleza, queridos? Então, aí, o CAPT, o artigo 70, que é o início. O artigo 71, aí ele vem e fala aquilo que eu disse para vocês. Ele diz que é o Congresso que é competente. Mas no 71, os caras pensaram melhor. Os caras falaram assim, cara, como é que nós vamos deixar que os deputados federal e que o senador, esses caras só vão fazer pataquada? Aí os caras falaram, cara, vamos pegar uns caboclos, os caras entendem, cara. Auditor do controle, auditor do Tribunal de Contas da União, auditor do controle externo. Os caras manjam, a prova dos caras é forte em contabilidade, orçamento público, matemática financeira, então os caras vão dominar. Então, na verdade, quem é que faz em nome do Congresso Nacional, conforme nós vimos ali, é o Tribunal de Contas da União, beleza? E aí, galera, ele vai trazer uma quantidade enorme de competências do Tribunal de Contas, tá? Uma quantidade... Marcelo,
Oi, pode falar. Uma pergunta. Então, você falou que o Tribunal de Contas só pode fiscalizar a discricionariedade se referir à economicidade. Questões de Só em relação a economicidade. isso. Só, porque a Constituição fala, ó, legalidade e legitimidade. Na economicidade é que se abriu uma brecha nesse exemplo. Vocês concordam que o Tribunal de Contas tem que fiscalizar mesmo? Ok. Tipo assim, pô, peraí, como é que tu vai colocar uma lajota aí? Galera, era muito caro a lajota, de verdade. Era coisa, veio lá do Oriente Médio, importada, com a pedra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem que pagou isso? Os moradores. Aí tudo bem, aí não é dinheiro público. Aí tudo bem, foram os moradores. Então, veja, ele é não uma questão da pode, economicidade. ele não pode questionar a legitimidade, por exemplo, legalidade, não. Ele não pode entrar nesse mérito. Ué, pode? É o que tá aqui. Ah. Inclusive, essa é a regra. Entendi. Então, ele pode fiscalizar tudo. Pode fiscalizar tudo, só a economicidade que se refere à discricionariedade. O resto Isso, não. isso. Galera, Entendi. cuidado, porque olha só. Entendi. Se falar da discricionariedade de maneira aberta, não, o Tribunal de Contas não pode. As questões, quando cobraram isso daqui, ela cobrou dentro, falando assim, ó, por conta da economicidade, determinado administrador não se ateve à economicidade. Nesse caso, por que você vai colocar uma lajota que custa 5 mil, uma única lajota, se você pode colocar petit pavé? Por que tu vai fazer isso? Não está mexendo na economicidade, mas não é discricionalidade do prefeito escolher qual é o tipo do piso que ele coloca nas calçadas? Mas o Tribunal de Contas vai ficar de olho. Cara, não faz sentido tu meter um bagulho que você trouxe do Oriente Médio e tá pagando 5 mil cada lajota. Não faz sentido. Então, se meteu na discricionariedade que o prefeito tinha aqui de escolher, se meteu. Por isso que todas as questões até hoje que cobrou a discricionariedade, no caso do Tribunal de Contas, galera, está relacionado com o conceito da economicidade. Tem que ser na economicidade do ato administrativo. Tudo bem? É que talvez, olha só, vocês estão confundindo uma coisa, tá? Que muita gente, eu sei que no direito administrativo, porque uma coisa é discricionariedade. Tá? Aí eu vou perguntar um negócio para vocês. A discricionariedade, o Poder Judiciário se mete na discricionariedade? Não. Sim. Aí é que tá. Sim. Ele se mete, cara. Porque a discricionariedade, galera, é o limite que a lei dá. Se ele ultrapassar esse limite, aí o Poder Judiciário vai verificar, claro, que é a legalidade, galera, mas ele se mete na discricionariedade do ato dentro da sua legalidade. Mas sabe o que vocês não podem confundir? O que o Judiciário, na verdade, não se mete? O que ele não se mete de verdade? Como que é o nome? Com M, ó, para ajudar vocês. Mérito. No mérito administrativo. É isso que o Judiciário não se mete, galera. Tudo bem? Ele não se mete no mérito. Eu escolhi, pega lá a suspensão de 30 a 90. Escolhi 40. Tá bom. Ah, mas é que esse servidor bagunceiro, só dá problema, tinha que ter sido 90. O Judiciário vai olhar para o cara, eu não posso fazer nada. Isso é o mérito. É o filhotinho da discricionariedade, eu não posso me meter. Agora, no ato discricionário, claro que o Poder Judiciário pode se meter, quando ultrapassa da sua discricionariedade. O que não se mete é o mérito, porque o mérito, se a discricionariedade está acontecendo de acordo com a lei, vai nascer um filhotinho. Galera, o mérito é a escolha. A discricionariedade não é a escolha, são as opções. Não é a escolha, são as opções que ele tem. Ele não escolheu nada ainda. Ele tem uma discricionariedade, um leque de escolhas. Aí, quando ele escolhe um, é que é mérito administrativo. Aí é que o Poder Judiciário não pode. E só vai nascer um filhotinho da discricionariedade se estiver de acordo com a lei. Porque se não estiver de acordo com a lei, ela já morre aqui e ela nem nasce o mérito. Por isso que o Poder Judiciário não se mete no mérito. Eu adoro questão quando cobra... A FGV tem que cobrar umas questões bem específicas sobre isso aqui. Tudo bem? Uma coisa é discricionariedade, outra coisa é mérito. Aí o Judiciário pode se meter na discricionariedade, mas não pode jamais se meter no mérito, que decorreu da discricionariedade, que é o filhotinho da discricionariedade. Por que eu falo filhotinho? Porque o mérito nasce da discricionariedade. Ok? Se a discricionariedade está toda ok com ela, ok. Então o cara pode escolher. E a escolha dele é o mérito administrativo. Tudo bem? Então aqui, genericamente, o Tribunal de Contas se mete na discricionariedade? Não, porque a Constituição fala legalidade, legitimidade e economicidade. Só que quando eu falar da economicidade, todas as questões que já cobrou isso aqui é relacionado com a economicidade. Este exemplo foi dado do prefeito lá de Curitiba. E nitidamente dá para ver. Por que o cara ia gastar muito mais
do que ele poderia até, não precisa nem perspectivar, tudo bem, a gente sabe que o bairro é nobre, mas não precisa ser uma lajota dessa aí do Oriente Médio, porra. Coloca outra coisa. Beleza, queridos? Então, isso aí, fazendo questão de prova, que vocês vão conseguir se aprofundar até mais em relação a isso, tá? Nas competências, galera, do Tribunal de Contas, que são várias competências aqui, eu quero chamar a atenção para vocês, antes que a gente esgote o nosso prazo aqui. Cara, como uma hora passa muito rápido, né? Para a gente entender duas coisas que despencam. Na verdade, tá. Essa aqui é uma das que despenca, porque tem uma outra que despenca mais. Que é o seguinte, em relação a ato e a contrato. Tudo bem? Ato e... Ah, inclusive eu preciso do parágrafo aqui. Desculpa que eu tenho que precisar do parágrafo aqui. Aí, já está até aqui, ó, no caso de contrato. Aí. Galera, no caso de ato administrativo, e tá meio desregulado esse write aqui, as entrelinhas tá meio... E contrato, acho que na hora que eu colei ficou meio doido. Ato administrativo e contrato administrativo, tudo bem? Nós sabemos a diferença. Ato é unilateral, né? E contrato é bilateral. Certo? Temos diferença aqui. Aí, o que ele adora cobrar aqui? O Tribunal de Contas, galera, ele é autônomo aqui, tudo bem? Essas competências que ele tem aqui, ó, é competência que ele executa, ele não pede nada para o Congresso. O Tribunal de Contas da União, nada para o Congresso. É ele que executa e acabou. Não tem que passar pela anuência do Congresso, não cabe recurso para o Congresso. Não, a Constituição Federal falou, ó, é você que faz e acabou o Tribunal de Contas. É você que vai fazer. Então, no ato administrativo, galera, o Tribunal de Contas, dentro de uma ilegalidade que o ato venha a ter, nesse controle dele, pode sustar diretamente o ato. Sustar diretamente o ato, tudo bem? Tá aqui, ó. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. Comunicando a decisão à Câmara dos Deputados do Senado Federal. Ele só comunica, ele não está pedindo nada, ele só está avisando. Ele pode fazer diretamente, tudo bem? Olha o contrato aqui agora. O examinador adora cobrar esses dois aqui. No caso de contrato agora está falando do contrato administrativo. O ato de sustação, o ato do Tribunal de Contas de sustação, será adotado diretamente por quem, galera? Pelo Congresso, não é o tribunal. Que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, o ato administrativo é sustado diretamente pelo Tribunal de Contas, ok? Já o contrato administrativo, quem vai sustar é o Congresso. Então, o Tribunal de Contas vai ver a ilegalidade do contrato, vai comunicar ao Congresso para o Congresso sustar. Do ato administrativo, ele susta diretamente. Isso aqui ela adora cobrar em prova, tudo bem? Inciso 10 e o parágrafo primeiro. Então, ato, susta direto. Contrato, não. Ele tem que comunicar ao Congresso e quem vai fazer a sustação é o Congresso Nacional. Tudo bem? Isso é uma das coisas que mais cai em prova. Aqui. A segunda coisa que mais cai em prova, galera, é o inciso primeiro com o inciso segundo. Porque olha só o que o inciso segundo ele fala. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Mediante parecer prévio. Galera, tem um audiozinho aberto aí, tá? Cuidado aí. Mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em até 60 dias a contar de seu recebimento. Então, as contas do presidente neste ano, 60 dias iniciada a sessão legislativa, ele tem que apresentar. No momento que o presidente apresenta as contas, o Tribunal de Contas ele vai fazer o quê? Apreciar. Agora, olha o verbo que está aqui embaixo. Isso despenca em prova. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Queridos, os tribunais de contas, não importa todos aqueles que nós falamos, tá? Todos. Isso aqui é simetria constitucional. Todos os tribunais de contas julgam todas as contas, não importa. É dinheiro público que está lá, federal, estadual, municipal, dentro das suas respectivas aqui circunscrições? É. Então, eles julgam de todo mundo, menos dos chefes do Poder Executivo. Então, conta do presidente, o Tribunal de Contas da União não julga. Conta dos governadores, os tribunais de contas dos estados não julgam. Contas dos prefeitos, os tribunais de contas em regra e os tribunais de contas dos estados, e exceção dos municípios, os 5, eles não podem julgar contas do chefe do Poder Executivo.
O que eles fazem somente? Apreciam e fazem um parecer para enviar para a respectiva Casa Legislativa. Quem vai decidir é a Casa Legislativa. Tudo bem? Quem vai decidir é ela. Então, essa é a segunda coisa que mais cai. Primeiro, essa do ato e contrato e essa daqui. A terceira que mais cai, galera, é esse terceiro, porque ele é um fudivude caçarolê doido aqui. O portuguesão, velho, aqui, se você não tá ligado, você não consegue seguir o raciocínio que o legislador colocou à época aqui, tá? Esse terceiro, apreciar para fins de registro, primeiro que é isso, para registrar, a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, vocês, quando entrarem nos respectivos cargos públicos, vai ter que ir para o Tribunal de Contas. Lembra lá o Moreno do INSS? Porque quem que pegou ele? O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União que pegou ele. O Moreno do INSS que entrou na vaga de afrodescendente, depois descobriram que até o FRJ ele fez nas cotas de negro. E o cara não era. Quem que pegou? O Tribunal de Contas. Porque o INSS nomeou legal e daí foi lá para o Tribunal de Contas, que é o que ele está falando aqui. Apreciar para... Pode demorar, mas uma hora o Tribunal de Contas vai analisar. Apreciar, tanto que, lembra que aqui, galera, é aquele conceito que nós temos, 5 anos do prazo decadencial da chegada do processo ao tribunal, tá? 5 anos o tribunal tem, ele tem prazo decadencial de analisar o ato. Ato complexo, inclusive, que a gente estuda dentro do direito administrativo em atos administrativos. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas, e tem uma lógica gigantesca essa primeira seção, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão, galera. Cargo em comissão. Por que cargo em comissão é excetuado? Cara, o Tribunal de Contas demora anos para analisar um ato, galera. Demora anos. Imagina daqui 4 anos do que o cara foi nomeado, o Tribunal de Contas fala assim, pô, o seu José tá irregular no cargo em comissão. Aí o cara vai cobrar o órgão fala assim, ih, rapaz, esse cara já não tá aqui, ele trabalhou 6 meses só aqui, já não tá mais aqui. Então, por este motivo, queridos, que excetuada as nomeações e cargo de comissão, e tem lógica, mas cuidado com a pergunta. O Tribunal de Contas não está pedindo para mandar para fins de registro, não me mande órgão ou entidade, não é para ficar mandando aqui processo de cargo de comissão. Agora, o tribunal pode fazer o controle da nomeação? Claro que sim, cuidado com a pergunta. Fazer o controle da nomeação é uma coisa. Ah, deixa eu ver se não tem nepotismo lá nessa porra. Pode ir lá controlar? Claro que sim. Agora, é para envio para registro, não manda. Nomeia os caras aí, não manda. Se chegar uma denúncia aqui, a gente vai fiscalizar. Ou se a gente vê que o bagulho tá meio louco, a gente vai fiscalizar, de ofício. Mas não manda para fins de registro, tá? É isso, tem muita gente na hora que cai. Não é, Marcelo, mas lá você fala que ele não vai controlar. Não é, ele não está falando que não vai controlar. Ele está dizendo que não é para mandar o processo de nomeação de cargo de comissão. Cuidado, tem uma lógica grande aqui. Esse bem como, galera, cuidado, porque olha o português aqui. Esse bem como não é da exceção. O bem como é da apreciação. Tem que tomar cuidado aqui. Bem como, o que ele vai apreciar para fins de registro? As concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Aí ele traz uma ressalva no meio disso aqui. Então, o português aqui tem que tomar cuidado. Então, cuidado, esse bem como é de apreciar. Então, ele vai apreciar ainda as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Ele vai fazer essa apreciação. E vai ressalvar destas apreciações aqui as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Isso aqui é ridículo de entender, galera. Olha só. Isso aqui é regime próprio, né? Lembre-se que regime geral não vai para o Tribunal de Contas, né? Estamos falando de regime próprio aqui. Galera, quando concede o benefício, a aposentadoria do cara, vai ter os fundamentos legais que vão ensejar. Aí o cara tá ganhando lá, sei lá, 5 mil de aposentadoria. Você concorda que ele vai ter o reajustamento dele, pelo menos anualmente, ele vai ter esse reajustamento? É isso que ele está falando. Melhorias posteriores, então teve uma melhoria posterior ano que vem, aí vai lá para R$ 5.330. Teve uma melhoria? Teve. Ela foi posterior do ato? Foi. De concessão da aposentadoria? Foi. Alterou o fundamento legal do ato concessório? Não. Continua sendo a mesma aposentadoria, só que teve um reajustamento normal que a aposentadoria acaba tendo. Entenderam o que é isso aqui? O Tribunal de Contas não vai ficar olhando se a conta está certa? Mas, de novo, o Tribunal de Contas pode solicitar ao Instituto de Previdência, ó, manda para mim a relação aí que parece que vocês estão fazendo a conta errada. Pode. O que ele não vai fazer é ficar recebendo todo ano as alterações que acontecem das aposentadorias que foram concedidas anteriormente. O ato inicial, sim.
O ato inicial, ele vai fazer um controle externo, claro que sim. Ato complexo, né? Ele vai fazer. Agora, as melhorias posteriores, não. Então, esse inciso terceiro, galera, o português aqui dá uma pegada, então tem que tomar cuidado. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração, tanto direta quanto indireta, não importa, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Só, não vai as de cargo em comissão. Bem como apreciar as aposentadorias, reformas e pensões. Mas dentro delas, ressalva-se as melhorias posteriores que não alterarem, tá? Porque se alterar, galera, já aconteceu isso. Às vezes você concede, por exemplo, você concede uma aposentadoria de incapacidade permanente, tá? Você concede incapacidade permanente. Só que depois, para o cara ficar garantido, o cara completou o requisito da aposentabilidade. Aí você muda a categoria da aposentadoria dele. Ah, peraí, nesse caso, teve uma alteração que mudou o fundamento legal? Mudou. Aí tem que mandar de novo para o Tribunal de Contas se eu mudei a categoria da aposentadoria. Agora, se só aumentou aqui e não alterou o fundamento legal, é isso que a Constituição Federal está falando, que não é para mandar para o Tribunal de Contas analisar. Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, aqui meio que cerejinha do bolo, tá? Claro que temos que estudar mais, né? E a ideia também desses encontros nossos aqui é meio a gente pincelar alguma coisa. E agora sim, ó, tá por conta de vocês semana que vem. Se vocês não falarem nada quando eu vier sabadão, aí eu vou pegar um assunto aleatório aqui e vou puxar e vou tratar, tá? E normalmente é um assunto que nem eu falei, queridos, né? Como se for assim de supetão, algo que abranja a todos, tá? Porque eu sei que o pessoal às vezes coloca o nome, né? Tipo, a TRE e tal. E às vezes assim, ah, Marcelo, vamos tratar questões tributárias. A gente pode combinar de tratar. Tipo, de supetão assim, às vezes o cara que é do TRE, por exemplo, não cai tributário, né? Aí meio que pra gente respeitar essa situação. Não sei como é que vocês estão fazendo pro CA nesse sentido, né? Mas a gente pode até discutir, mas a gente avisa antes, né? A gente avisa antes. Fala, galera. Quem que tá aí que tá bem baixinho. Não ouvi direito. Pode falar, pode falar. Ué, jurava que alguém falou. Não, mas falou alguém sim. falou. Ah, tá. Falei, oxe. Uma sugestão. É o Flávio. Alô? Agora. Tá, é que tá meio baixinho, mas pode falar que a gente vai ouvir. Acho. Tá meio falho. Tá me ouvindo agora? Pode falar. É uma sugestão da gente falar sobre o sistema de freios e contrapesos, porque eu estava analisando essa questão aí do indulto do presidente, e assim, eu comecei a ver que o sistema de freios e contrapesos só mais é para frear o executivo, na verdade, né? Sim, isso é verdade. Quando a gente vê, a gente percebe que o judiciário tem a maior autonomia de todos, aí a gente pega o legislativo. Mas, cara, freios e contrapesos, o mais interessante de estudar é igual quando eu falei para vocês em relação a isso aqui, ó, sobre o assunto de controle. Lembra, eu falei para alguém que tinha perguntado para mim, falou, Marcelo, o controle de constitucionalidade. É o terceiro tópico do meu edital. Alguém falou aqui na sala um dia e me mandou mensagem. Eu falei, mas peraí, você já estudou o poder judiciário primeiro? Daí ela falou para mim, não. Eu falei, então para tudo. Para tudo. Você primeiro tem que entender o poder judiciário para entender controle. Não faz sentido entender controle. Você não vai entender o que é controle abstrato concentrado, se você não estudar o poder judiciário. Freios e contrapesos, galera, apesar de às vezes ele colocar no início, em relação às atividades típicas e atípicas dos poderes, né, o check and balance, o ideal é fazer isso quando a gente tem já uma pegada boa de legislativo, porque daí você entende as coisas, porque o freios e contrapesos depende assim, o quanto o poder legislativo pode adentrar nos outros poderes, o quanto o executivo pode adentrar nos outros poderes e o quanto o judiciário pode adentrar nos outros poderes. Então, talvez a gente pode caminhar um pouquinho mais, vocês nos estudos assim, porque talvez acho que a turma é heterogênea, a turma, né, nesse sentido. Aí, porque às vezes a gente vai falar coisa aqui e fala assim, porra, mas tá, vai falar sabatinas, o cara não sabe nem o que é sabatina, né? Onde é um controle do legislativo sobre atos do poder executivo, né? Onde é uma sabatina. Ou a gente vai falar, por exemplo, quinto constitucional, terço constitucional, o cara fala, porra, que porra é essa de quinto constitucional e terço constitucional? Que é justamente o controle em que há do poder executivo em relação aos membros, e aqui mistura tudo, né? Porque é o executivo que vai nomear, mas vai passar pela sabatina do Senado para influenciar dentro dos tribunais, né? Onde nós temos terços e temos quinto constitucional também lá dentro. Então, para ficar mais nítido a ideia de freio e contrapeso, do check and balance, eu sugeriria que todos meio assim que caminhassem dentro dos três poderes, para daí você vai atuar nas competências, e aí você, essa competência, ele meio que controlando lá. E isso são os freios e contrapesos. Aí quando você entende isso daqui, aí a gente parte com um conceito mais doutrinário, mais jurisprudencial, né? Então, como eu não sei bem como é que vocês estão ainda nessa pegada, o ideal seria o exemplo que eu dei de controle, né?
que quem já estudou isso aqui sabe, não faz sentido dar controle e constitucionalidade antes de estudar poder judiciário. Não consegue entender nada, galera. Nada. Por isso que é muito difícil você for direto, né? Tem que ser uma ordem meio lógica de estudar. Tá bom? Então, assim, a gente pode meio que Beleza, comentar Marcelo. por cima, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Mas, galera, e tragam dúvidas, tragam questão que vocês fizeram, manda dúvida, né? A gente puxa um assunto aqui de constitucional. Que nem eu falei, se para vocês a caminhada tem sido boa assim, né? Porque às vezes o pessoal assim, puta, mas peraí, a gente tratou semana passada de competências lá dos entes federados, aí na outra a gente tratou de eficácia de norma, agora estudou controle, por isso que eu digo, galera, eu tô indo meio que na pegada de vocês aí. Ou se vocês quiserem em algum momento assim, combina com você, ó, vamos fazer uma ordem? Vamos, a gente para um dia aqui, galera, vamos fazer uma ordem e tal. E a gente separa cada um. Então, o que vocês decidirem, galera, eu topo aí de nós Eu fazermos. sugiro, então, fazer essa ordem, porque aí fica mais Concordo. suscetível para depois fazer as perguntas, igual a sugestão do colega, que era do controle De constitucionalidade. de contrapeso. Preço e contrapeso, Entendeu? entendi. É. Ó, façam assim, ó. Converse lá no... Vocês têm um grupo do WhatsApp, né? Vocês, da galera aqui, da mentoria do CA? Tem, né? Sim. Tá. Eu vou lembrar o CA, isso no início da semana. Conversem lá vocês, e daí na semana que vem a gente chegando, ou vocês já trazem alguma coisa que vocês conversaram com o CA, discutiram com ele, vocês mesmos montaram de constitucional, ou a gente pode perder uns 20 minutinhos do encontro que vem, até avisem a restante da galera, porque senão a gente às vezes vai tomar decisão quem estiver aqui, né? Aí o pessoal que está acompanhando depois vai ter que seguir. Então avisa, ó, galera, nós vamos conversar no início da aula para montar um cronograma de estudos, até inclusive para a gente entender assim, pô, vamos estudar tributário? Podemos chegar em tributário. Mas daí que a galera do TRE já saiba, nesse dia não vem, porque não cai para vocês, tributário. A gente tem essa ideia, tá? Essa noção. E aí a gente meio que já montar alguma coisa, delinear para que todo mundo tenha uma certa continuidade de estudo. Eu sou a favor disso daí também. Então, ou vocês já decidam lá e tragam pronto semana que vem, galera, ou semana que vem combine já com a galera, ó, vem a maioria para tomar a decisão junto, o que nós fazemos. Inclusive, assim, vamos intercalar teoria e questões, a gente pode fazer um encontro a teoria e pega questões daquele assunto. Aí teoria e questão daquele assunto, teoria e questão daquele assunto, né? Para a gente ficar nessa dinâmica também das questões recentes, que eu acho que é bastante Então, fundamental. Marcelo, desculpa, Pode falar. seria assim, por exemplo, cada um poderia, assim, vai dando as suas sugestões, e aí você faz um mix, assim, pô, isso cai em todos, né? E assim vai atender a maioria dos mentorados, entendeu? Um tema Pode ser. unificado, por exemplo. Eu vou fazer prova para a polícia. Então, assim, se eu sugerir questões que podem cair na prova da polícia, mas não vai cair no TRE, aí, assim, não é interessante para quem faz o TRE. Então, assim, unifica, tipo assim, olha, esse material aqui, ele é unificado, ele vai cair em todas as provas, entendeu? Então, assim, é um material que, assim, de quem estuda do A até o Z, para a prova do A até o Z. Então, tá, material mais ou menos assim a lista, entendeu? É a minha sugestão. Isso aqui é a base de condicional, para qualquer concurso. Primeira 135, tá? Porque daí passa ali. Princípios fundamentais, artigo 5º, remédios constitucionais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, competências dos entes federados ali, organização política do Estado, administração pública de 37 a 41, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e funções essenciais da justiça. Esse é o básico. Aí, claro, vai fazer área fiscal. Vai, tem a parte tributária, a parte orçamentária. Então, né? faz uma lista de acordo com essa base aí, de 1 a 135. Então, mas é que olha só, aí quem tem que decidir é vocês, galera, porque assim, ó, eu falando vocês, eu venho aqui, eu não sei que vocês conversam durante a semana, porque, por exemplo, vamos lá. O primeiro assunto aqui, princípios fundamentais. Aí, às vezes, vocês podem achar assim, puta, Marcelo, nós não sabemos até onde vai, eu não sei como é que até onde vai o negócio de vocês aí. Ah, nós vamos perder um sábado para estudar do primeiro a quarto, cara? Não, velho, não vamos perder para estudar do primeiro a quarto. Entendeu? Então, isso que eu precisava que vocês tivessem uma clareza maior de vocês entenderem. Tipo, às vezes, Marcelo, mas eu nunca estudei princípios fundamentais, mas realmente ele é bem tranquilo, galera, é muito literal. Aí eu não vejo assim, puta, vamos perder um encontro de princípios fundamentais? Não. Vamos para assunto. Ou às vezes pensar assim, Marcelo, de tudo isso que você falou aqui, cara,
Eu acho que competências e poderes, cara, puta foda pra caralho, tá? Então esquece artigo 5º, esquece direitos sociais, que é de boa, esquece nacionalidade, né? Então, mas isso eu sugiro que vocês conversem no grupo, né, durante essa semana, e a gente pode, aí se for o caso assim, ó, não chegamos a um consenso durante a semana. Sabadão que vem, início da aula, a gente perde uns 10, 15 minutinhos ali para discutirmos isso e a gente define. E aí pode ser um negócio. Marcelo, analisem vocês dessa semana, dentro do que vocês têm de referencial e até com o próprio CA. Né? Às vezes, cara, vamos pegar poderes, cara? Vamos, pau, vamos pegar poderes aqui então. Vamos discutir só poderes. Esquece todo o restante. Poder, poder, poder. Até porque, porra, poder, galera, meu Deus do céu. A gente tem pano para manga aqui para ficar só dentro dos poderes lá. Entenderam, galera, mais ou menos assim? Vocês verem assim, o que vai... Porque como o nosso encontro é muito objetivo e cirúrgico, tipo, realmente assim, o que vai exponenciar vocês já no que vocês fazem durante a semana, né? Em termos constitucionais. Entenderam? Então discutam, e aí eu posso, na semana que vem, a gente começa, a gente já vem meio preparado para isso. Avisem a galera do grupo, tá? Discutam alguma coisa, até peço para o CA dar uma ideia, e aí semana que vem já bato o martelo para a sequência. Aí, claro, semana que vem já vem, eu trato algum assunto com vocês, e aí a gente já vai definir, ó, galera, então beleza, temos um roteiro a seguir aqui. Eu acho que vai ser melhor, porque ó, eu não me incomodo, eu já falei, eu não me incomodo de vir aqui e puxar um assunto aleatório e discutir. Eu não tenho esse problema. Mas talvez para alguns aqui deva ser meio desconfortável isso, né? Tipo, porra, mas o cara tava lá em eficácia de norma, o cara pulou para a parte de competência, agora o cara tá aqui, aí semana que vem, de repente, o cara tá lá em funções essenciais, porra, fica meio... né? Meio... Então a minha preocupação tem sido com vocês, não comigo, tá? Eu não tenho problema nenhum de... Vocês viram que a gente pega aqui, eu vou pegando em volta, vocês vão perguntando, a gente vai jogando aqui, não tem problema. Então, façam essa atividade ativa, né? Essa semana no grupo de vocês, e a gente bate o martelo, então, na semana que vem. Tá bom? Em relação a isso, o que vocês preferem mais pra gente... E às vezes não precisa ser um negócio assim, Marcelo, vamos programar o ano todo, não sei como é que é a mentoria. Não, porra, vamos programar um assuntinho ali, pega um assunto, talvez, que vocês coloquem ali numa enquetezinha, faz uma enquetezinha no grupo ali, ó, galera, que assunto. Marcelo, esse assunto, vamos até o final desse assunto aqui, vamos. Resolver questão, entender, tirar dúvida, ótimo. Terminou. E agora? Vamos fazer uma nova enquete, vamos ver o que é melhor, né? Incidência de prova, tal, e tudo mais. Tá bom? Pense nisso daí para vocês não ficarem perdidos. Eu tô preocupado com vocês e não comigo, tá? Eu não tenho problema de pegar qualquer assunto e discutir com vocês aqui. Beleza. Tá ok. Bom, galera, então, feliz Dia das Mães para as mamães, né? Um bom final de semana para vocês aí e ótima semana também, né? E nos veremos aí no sabadão que vem. Tá bom? Valeu, Marcelo. Ok. Fiquem com Valeu. Deus, galera. Obrigada. Abraço aí. Tchau. Tchau. Tá.